Olá, alunos do oitavo ano. Aqui quem está falando é a professora Adriana e hoje a gente vai estar fazendo uma revisão para a nossa segunda avaliação, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, importantíssimo, quais são os conteúdos que vão ser abordados nessa segunda avaliação? Vamos lá. Ginástica acrobática, contexto histórico e característica, origem das lutas ocidentais, esgrima e luta livre. Então vão ser esses os conteúdos que vai ser abordado na nossa segunda avaliação, ok? Fiquem atentos a isso. Então bora lá começar pela ginástica. Ginástica acrobática. No mais antigos monumentos do Egito foram gravadas cenas do cotidiano da antiguidade, das quais incluíam exercícios acrobáticos, atividades percussoras da Graco. Então, quando vocês escutarem a expressão Graco, é ali um resuminho, né, da sigla da ginástica acrobática. Na Grécia Antiga, a acrobacia desenvolveu-se ao lado de demais artes e foi representada em diversos vasos pintados, estátuas, cerâmicas e murais da época. Na Roma Antiga, o circo romano não possuía acrobatas e seu programa constava geralmente de corrida de bigas, combate de gladiadores, provas de atletismo e exibição de feras. No entanto, os ricos patrícios possuíam suas trupes particulares que cantavam, dançavam e executavam acrobacias. Então a ginástica acrobática ela vai ter também esse caráter, né, de entretenimento, certo? De espetáculo. No resto do mundo, a acrobacia parecia progredir, principalmente na China, na Índia, que tiveram acrobatas de valor indiscutível, além do Japão, que conserva a tradição acrobática até o dia de hoje. Durante a Idade Média, os exercícios acrobáticos mantiveram um nível de expansão graças às trupes ambulantes que viajavam de cidade em cidade, de castelo em castelo, executando números acrobáticos e recitando poesias e canções. Atualmente, diversas formas de ginástica compõem o universo ginástico, dentre elas as ginásticas competitivas, dentre as quais a ginástica acrobática se encontra. Então, a ginástica acrobática é uma ginástica competitiva. Eu tenho competições em que se tem ali elementos acrobáticos presentes. Principais fundamentos que utilizamos na ginástica acrobática: equilíbrio, que nada mais é do que a característica de se permanecer e deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade. E o equilíbrio ele vai ter ali três classificações diferentes. Ele vai ser o equilíbrio estático, dinâmico e recuperado. E estático é aquele equilíbrio que eu permaneço na posição parada. Dinâmico é aquele adquirido durante o movimento. E o recuperado é aquele que se aplica na recuperação após o movimento. Então, bora ver aqui da esquerda para a direita. Aqui eu tenho a invertida, que é um exemplo de equilíbrio estático, parado. No centro, eu vou ter um equilíbrio dinâmico. Vejam que ela está apoiada somente com um dos pés no solo. Então, por mais que ela esteja em movimento, aqui o equilíbrio está presente. Eu classifico esse equilíbrio como dinâmico. E o recuperado é que após o salto, ela necessita de equilíbrio para que ela não sofra uma queda, certo? Pontos de equilíbrio são considerados como as partes do corpo que tocam o solo. A posição em pé, por exemplo, significa que a pessoa está em dois pontos de equilíbrio, apoio,
tendo em vista que as partes do corpo, os 2 pés, tocam o solo. A ginástica acrobática possui 3 princípios fundamentais que a caracterizam, que é a formação de figuras ou pirâmides humanas, execução de acrobacias e execução de elementos de dança, como salto, piruetas e componentes coreográficos. Então, quando ele fala em pontos de apoio, né, em pontos de equilíbrio, são aqueles pontos em que eu tenho contato com o solo, com a superfície, e são esses pontos que me dão estabilidade, que façam com que eu consiga manter aquela posição. Na ginástica também a gente vai ter as pegadas, que ela pode ser a cadeirinha, ela pode ser simples, certo? Ela pode ser de mão, de braço, de dedo, de punho. Posicionamentos corporais. Estes posicionamentos referem-se a posições que o corpo vai ter em relação ao solo. Eu tenho a posição ajoelhada, que os joelhos e os pés estão apoiados ao solo. Tenho semi-ajoelhado, que é uma variação da posição ajoelhada, em que um joelho vai estar apoiado no solo e o outro sobre o pé, que é aqui na figura que a gente tem abaixo. Eu também vou ter a posição de cócoras, que é quando os joelhos ficam totalmente flexionados com equilíbrio na parte anterior e a planta dos pés em contato com o solo. Eu tenho a posição sentada, os glúteos tocam o solo, o tronco permanece elevado, como a gente vê aqui na imagem abaixo. Decúbito dorsal, que é quando a região das minhas costas vai estar em contato com o solo. Decúbito ventral, que é quando a minha barriga, o meu abdômen vai estar em contato com o solo. Decúbito lateral, que é quando, de uma forma simplificada, é quando eu estou de lado, de contato com a lateral do meu corpo, em contato com o solo. 4 apoios, que é quando eu tenho ali pés e mãos apoiados ao solo, como mostra aqui a figura baixa. 4 apoios invertido, né? Quando eu estou de barriga para cima e estou ali somente com um ponto de apoio mão e pé. 6 apoios. Nos 6 apoios eu já vou ter apoio de pé, de joelho e de mão. E eu também vou ter a posição fundamental, que é quando eu estou em pé, tronco ereto, membros superiores ao longo do corpo e olhar voltado para o horizonte, para a frente. Na ginástica acrobática, eu vou ter também a relação de base, volante e intermédio. Em competições, cada elemento possui uma função, cada atleta tem a sua função, certo? Então, bora lá entender. Eu digo como que uma atleta está desempenhando o papel de base, é quando ela encontra-se na base da estrutura gímica e suporta o peso dos colegas. Geralmente essa ginasta vai ser mais forte e mais pesada ou pesado. Intermédio vai ser aquele ginasta que fica no meio suportando a execução das posições intermediárias. Deve ser mais leve e de menor dimensões que o de base. Volante é o elemento que fica no topo do conjunto, deve ter um grande domínio corporal, ser muito ágil e versátil. Então, aqui a gente vê na imagem abaixo. A figura A, que está deitadinha de costa no solo, ela está desempenhando o papel de base. A figura B, que está ali entre o A e o C, ela é intermédio. E quem está em cima das duas ginastas desempenha o papel de volante, certo? Então, bora lá falar das lutas agora.
Assim como as artes marciais, a origem das lutas ocidentais é uma incógnita, né? Eu não tenho uma exatidão, uma precisão. Indícios mostram que os gregos, por exemplo, tinham uma forma de lutar conhecida como pancrácio, presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade. Para essa civilização, os confrontos eram considerados esportes e estes vistos como grandes espetáculos. Os atletas eram ícones desses eventos. A cultura grega influenciou a economia, a cultura e a história de muitos povos, bem como as lutas. Por isso é importante que saibamos sobre as lutas que tiveram sua origem na Grécia Antiga. O pancrácio, que ele vai ter uma semelhança com o boxe, que é o que a gente tem na atualidade, e a luta livre. Pancrácio é uma das mais antigas lutas sistematizadas que se tem registro. Surgiu provavelmente na Grécia como forma de treinamento militar. Indícios mostram que o pancrácio era praticado pelos exércitos de Esparta e de Alexandre o Grande. Luta livre, que é o wrestling. Quando se fala em luta livre, algumas pessoas imaginam de forma equivocada que se trata de um vale-tudo, e não é bem assim. Essa confusão se dá em virtude de que essa modalidade esportiva apresenta vários estilos. O pancrácio, por exemplo, era entendido como um estilo de luta livre extremamente violento, mas com o tempo a luta livre passou a ser desenvolvida nos seguintes estilos: livre, que tem como objetivo principal derrubar o oponente e fazê-lo tocar os ombros no solo, e a greco-romana, que apresenta técnicas diferenciadas, visto que nessa luta é permitido apenas segurar o adversário da cintura para cima. Então, a luta livre e a greco-romana, elas são bem parecidas, mas se a gente for analisar a fundo, elas têm especificidades, elas têm diferenças, certo? Então, bora lá falar da esgrima. A esgrima apresenta características próximas às lutas desenvolvidas por guerreiros europeus do século XIV a XVI. Nessa época, os guerreiros da Europa desenvolviam poderosos estilos de combate que provou ser vitorioso no campo de batalha e em tempos de guerra. Também era praticado nas ruas em confrontos ou apresentações de combate para entretenimento do povo. No século XVIII, a esgrima ganhou um repertório maior de regras e passou a utilizar equipamentos de proteção, como máscara, a qual passou a ser obrigatória. Com o tempo, a modalidade sofreu mudanças, com a troca sucessiva de golpes com velocidade. Atualmente, as competições de esgrima contam com 3 modalidades de arma. Eu tenho o florete, a espada e o sabre. Florete, mais leve e flexível. Espada, a arma mais pesada e mais rígida. Sabre, tem uma lâmina mais flexível e é a mais ágil, certo? Então, bora falar um pouquinho do boxe. Inspirado no pugilato grego, o boxe surgiu na Inglaterra. No início, não tinha regras, a luta durava até o nocaute de um dos lutadores. No século XVIII surgiu as primeiras regras, mas apenas em 1880 o boxe ganhou os moldes que ele tem hoje. É uma luta que, apesar do nome, inclui mais técnicas de chutes ao longo de Marselha. Então, o boxe, a princípio, ele teve uma variante em que se utilizava chutes, mas ao longo da história ele passou mesmo a ter como base golpes de contusão utilizando as mãos. Regulamentação. Os combates passariam a ser dentro de um ringue de cordas
na forma em que é hoje, até hoje em dia conhecido. Os lutadores começaram a ser divididos por peso e categoria. Os boxers utilizavam sempre luvas de boxe durante o combate. Passou-se a utilizar proteção nos dentes, o protetor bucal. O público passou a ficar separado dos atletas e cada salto tinha duração de 3 minutos. Então, esse boxe, que antes era extremamente violento, ele passa a ter regras e ele passa a ter ali situações que eu começo a preservar aquele atleta, aquele praticante. Eu começo a utilizar luvas, eu começo a utilizar protetor bucal, eu começo a utilizar o ringue, a separar os atletas do público. Então eu começo a sistematizar essa modalidade de luta. Golpes do boxe: eu tenho jab, que é um golpe reto com o punho que está à frente da guarda. Eu tenho direto, que é o golpe reto com o punho que está atrás da guarda. Eu tenho cruzado. Eu tenho gancho. Eu tenho uppercut. E eu tenho o swing, que para muitos ele não é considerado, né, um golpe de boxe, que ele tem essa relação de ser de cima para baixo, como mostra aqui a figura. O boxe também, como o boxe que a gente sabe que as lutas ela tem essa relação de ataque e defesa, então eu tenho os golpes, né? Eu tenho o jab, eu tenho o direto, mas também tem elementos ali que são importantes, que são as esquivas e os bloqueios, né? Porque quando o meu adversário está em uma posição de ataque, eu tenho que estar em defesa, então eu vou utilizar, né, as esquivas e os bloqueios para amenizar os golpes, né, aferidos pelo meu adversário. Então, gente, é isso. Recapitulando, estudem, fiquem atentos no conteúdo da segunda avaliação, que é a ginástica acrobática e as lutas ocidentais, tá bom? Até mais, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.